Olá, pessoal, tudo bem? Mais um que cai na prova discursiva e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma banca do sul do Brasil. Mais uma banca do sul do Brasil que não atua apenas no seu estado de origem, mas também em outros estados, em outras unidades da federação, já fez prova para outros estados, para o governo federal. Eu estou falando da FEPESE, Banca do Estado de Santa Catarina, que presta serviços muito bons, inclusive à Universidade Federal de Santa Catarina, onde se localiza a sua sede. Então, FEPESE é a banca escolhida para o nosso bate-papo de hoje. Eu separei algumas considerações importantes para a gente poder falar um pouquinho sobre essa banca e se você vai prestar o concurso, algum concurso organizado pela FEPESE, já fica aí antenado em relação a como essa banca se comporta para poder ter isso como auxílio, a informação sempre é muito boa, ter isso como auxílio para preparação para a sua prova. Eu sei que a FEPESE está com um concurso aberto agora, né, está como organizadora de um concurso aberto da Prefeitura de Florianópolis, então há uma quantidade bastante grande de vagas, então se você está interessado em algum concurso que está para sair, cuja banca você já sabe, aí os burburinhos já apontam para a FEPESE, ou ainda está inscrito em algum concurso ativo organizado por essa banca, vamos conversar um pouquinho sobre ela. Então, para começar, a FEPESE, Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, é uma organização que já conta aí com pelo menos 40 anos, né, de existência. Foi fundada em 1977 por 70 profissionais da Universidade Federal de Santa Catarina, professores de diferentes áreas. A sua sede está ali em Florianópolis, no campus da universidade, e presta serviço de forma colaborativa à instituição. Aqui a gente tem um ponto muito positivo em relação à avaliação da banca, porque bancas que fazem parte, né, que se associam, que são parceiras de universidades, são sempre tidas como bancas de excelência. FEPESE não é diferente. Então, tradicionalmente, como eu mencionei na abertura aqui da nossa conversa, a FEPESE tem uma atuação bastante grande em concursos no estado de Santa Catarina, mas já realizou provas para outros estados e provas também para o governo federal. Então, é uma banca que tem uma boa experiência e isso é sempre muito positivo para quem está estudando. Afinal de contas, é uma banca que sabe a que veio, que tem toda uma história, uma tradição e que vai continuar trabalhando para manter essa história e essa tradição. Então, quem ganha com isso? Todos nós envolvidos nesse processo, nós professores, porque vamos trabalhar com uma banca que tem uma história, isso nos ajuda bastante a entender o seu perfil, e vocês candidatos, porque afinal de contas vão estar encarando aí uma banca comprometida, uma banca séria, uma banca que tem por tradição organizar boas provas. E por falar em provas, em relação ao nível de dificuldade das provas organizadas por essa banca, gostei muito do que eu vi, eu olhei várias provas para poder vir aqui conversar um pouquinho sobre a banca, né? E as questões, elas costumam apresentar diferenciados níveis de dificuldade. Então, você encontra questões, é lógico, a dificuldade de uma questão, e agora eu estou me referindo à prova como um todo, não especificamente à prova discursiva, a gente já fala sobre isso, mas os níveis de dificuldade das questões, eles oscilam entre questões geralmente de média e alta dificuldade. O que eu encontrei ali foram questões, eu gostei, questões bem formuladas, que valorizam não só o conhecimento, né, nu e cru, mas a aplicabilidade desse conhecimento, então você entender o conceito, e você estou me restringindo, me limitando aqui à língua portuguesa, mas você entender o conceito e aplicar em diferentes circunstâncias, foi isso que eu vi. Então, uma prova que exige leitura, que exige conhecimento da regra, da norma padrão, logicamente que sim, mas que exige bastante leitura, e isso é muito bom, porque você saber disso já muda um pouquinho a forma de se preparar. Por isso é super válido você resolver questões anteriores da banca, não deixa de olhar ou resolução de questões da prova concursos, uma ferramenta incrível, e isso vai te ajudar
pensando aqui em FEPES. Então, são diferentes níveis de dificuldade. Encontrei questões que eu considerei fáceis, questões medianas e questões difíceis, mas uma proporção bastante acessível para quem vai fazer o concurso. Já em relação à discursiva, e aí a gente chega, né, no foco do nosso bate-papo aqui, provas discursivas. Então, eu olhei para mais de 20 provas, de nível médio e de nível superior. E uma coisa bastante interessante que me chamou a atenção, as provas não divulgam, aí eu abri a prova, abri edital, abri a prova, abri a edital. E a grande maioria não apresentava prova discursiva, então não havia questões disponíveis para a gente traçar um perfil mais exato da banca. Isso é um pouco perturbador, né? Porque você está esperando, não, essa banca faz assim, mas não havia. Então, a opção foi, pensando no perfil da banca para provas objetivas, falar um pouquinho de maneira um pouco mais ampla sobre provas discursivas. Então, bancas que geralmente assumem este perfil costumam fazer provas discursivas com textos motivadores, né, e direcionamentos bastante delimitados. Isso exige de você a seguinte postura, e é isso que a gente vai ver agora, né? Então, o que nós vamos ver aqui agora pode ser aplicado à FEPES como pode ser aplicada a outras bancas. Inclusive, se você prestou algum concurso organizado por essa banca, tem prova e havia questões discursivas, manda pra gente. Nós podemos fazer o que cai na prova discursiva falando especificamente dessa questão. Vai ser muito legal. Entre em contato com a equipe aqui do Aprova, que vai ser um prazer e vai ser super bacana poder fazer isso. Em relação a provas discursivas, então coloquei aqui, optei por trazer algumas considerações que vão te ajudar com certeza, e aí independe de banca. Aqui a gente está na expectativa pela forma como as provas foram elaboradas. Os editais das provas que eu abri, nenhum trazia a prova escrita objetiva, nenhuma trazia a prova discursiva como uma parte de primeira etapa ou ainda uma segunda etapa de concurso. Então, quando você vai fazer discursivo, o que você tem que pensar? O que tem que estar na sua cabeça muito claro? Leitura do comando da questão. É importante se atentar à leitura do comando da questão. Por quê? Porque é nela que se encontram os caminhos a serem seguidos pelo candidato. Então, você tem que fazer aquilo que foi pedido. Muita gente acaba perdendo preciosos pontos em provas discursivas porque extrapolam aquilo que deveria fazer. Ou ainda, pior, deixam de fazer o que deveriam e acabam fazendo muitas vezes coisas que não fazem parte do comando, não tem validade. Então, leitura do comando da questão é essencial. Assim como é essencial também ter conhecimento de norma padrão, sobretudo concordância, regência, colocação pronominal, acentuação e pontuação. Tá? Cuidado com isso. Vocabulário também é algo com que você precisa cuidar. Se está fazendo um concurso de nível médio, espera-se que o candidato tenha um vocabulário adequado a pessoas cujo grau de escolaridade é nível médio. Da mesma forma, está fazendo uma prova de nível superior, espera-se que o candidato tenha um vocabulário adequado, condizente a quem tem nível superior, ok? Seu texto precisa ser organizado, então você tem que, o avaliador ele vai buscar por objetividade, que é o cumprimento dos comandos, clareza, que é a expressão da ideia de maneira a facilitar o entendimento por parte de quem lê, concisão, sem muita enrolação, e com unidade, né, com coerência. Para você alcançar isso, faça uso de sentenças não muito longas, porque os períodos muito extensos, eles dão a impressão de texto mais recheado de informação, mas isso aí é engano. Os períodos muito extensos, quando não bem trabalhados, eles podem com muita facilidade fazer com que a sua ideia se perca. E aí o seu examinador não vai conseguir acompanhar a sua linha de raciocínio e o tiro sai pela culatra. Então, alterne sentenças mais curtas com sentenças mais extensas, tá? Tem esse cuidado que é importante. Não se esqueça que todo texto tem começo, meio e fim. Apresenta o assunto, desenvolve
e encerra. Isso é importante. Assim como é importante estar atento ao gênero solicitado na proposta. Não pode esquecer que dissertar é diferente de argumentar. Quando você disserta, você está falando sobre um assunto sem o compromisso de convencimento, diferente da argumentação, em que você defende um ponto de vista a fim de persuadir o seu leitor a acompanhar, compactuar com aquele raciocínio. Então, são modalidades distintas. Às vezes, os comandos são muito claros em relação a disserte ou argumente, e o candidato esquece, ignora esse comando e acaba fazendo um texto cujo gênero não é condizente àquilo que foi solicitado. Geralmente, qual é a postura das bancas em relação a esse descuido com o cumprimento do gênero? Zera a prova. Tome cuidado, ok? E, por fim, estabeleça uma forma de organizar as ideias antes de redigir a redação da folha definitiva. Faça o rascunho, faça um esquema, rabisque, planeje. Isso faz assim, essa organização das ideias é algo essencial para você poder fazer uma boa prova, para você poder escrever um texto em que o seu avaliador vai conseguir se inserir, vai conseguir acompanhar o seu pensamento e, consequentemente, vai te oferecer uma nota que seja adequada à sua necessidade, sua expectativa e aquilo que você realmente merece. Então, falar de prova discursiva, falar de texto, de escrita, é falar, sobretudo, de cumprimento de metas, de leitura, de raciocínio, mas nada disso vai funcionar sem a prática. Então, reitero aqui o meu comentário em relação à busca e resolução de questões, que é uma ferramenta riquíssima para você poder se ambientar essa linguagem da prova, e visite sempre os sites das organizadoras para que você possa ver provas anteriores e ir se familiarizando com a linguagem que a banca cobra, ok? Era isso que eu tinha para conversar contigo hoje. Fico muito feliz em saber o tanto de gente que acompanha o que cai na prova discursiva. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de acessar todos os produtos que o Aprova disponibiliza, porque tudo é feito sempre com muito carinho, pensando em ajudar você, tá certo? Um beijo grande, nós nos encontramos no próximo que cai na prova discursiva. Tchau, tchau!